Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Quantos acharam? Podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo irá nos revelar, nos mostrar, ó Pai, o que está por trás dessas letras. Vai nos fazer trazer a clareza, o entendimento que vai transformar a nossa vida. Aqui há ouvidos atentos e corações receptivos. Fala conosco, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero falar nessa noite sobre o tema uma família abençoada. Amém? Diga, uma família abençoada. Já que estamos vivendo a maratona conjugal nesses 21 dias, estamos falando sobre família, sobre casamento, vamos falar sobre esse tema. Por que uma família abençoada? Porque, de acordo com esse texto, o primeiro ato de Deus após criar o homem foi abençoar. A Bíblia diz que Deus criou o homem. E no versículo 28, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Quando Deus abençoa, Ele libera um decreto. Ele libera uma ordem. Ele nos diz assim: vocês são abençoados. Amém? Uma bênção que vai nos acompanhar, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então, nós temos uma família abençoada. Nós temos que crer nessa verdade, viver essa verdade e não aceitar nada contrário a isso. Amém, meus irmãos? Porque vivemos hoje num contexto, numa época onde as famílias, não só hoje, mas parece que mais recentemente tem piorado. A família tem sofrido muito, irmãos, os ataques do maligno. Segundo pesquisas, 20% das famílias no geral sofrem algum tipo de violência. Os telejornais falam de abusos, de espancamentos, né? Segundo as pesquisas, a cada ano 50% dos casais que se casam naquele mesmo ano se divorciam. O número de divórcio aumentou assim assustadoramente. Muitas famílias, muitas casas têm se tornado um lugar de maldição e de violência. Mas a palavra diz que a nossa casa é um lugar de bênção. Amém, meus irmãos? Apesar do contexto social, cultural que nós vivemos, a nossa casa tem a bênção de Deus. Nosso casamento, a nossa família tem a bênção de Deus. Amém? A palavra diz que as nossas famílias são benditas do Senhor. Você vai testemunhar desta bênção para os seus amigos. Lá no trabalho, alguém vai falar de separação, de briga, de confusão, de problemas, mas você vai dar testemunho da bênção de Deus. Você vai dar testemunho do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E como nós podemos, irmãos, ter uma família abençoada? Como que nós podemos viver, experimentar a bênção de Deus na nossa casa? Amém? É isso que eu tenho buscado e vivido a cada ano de casamento. Hoje esse ano eu fiz 16 anos de casados, né? Há pessoas aqui que têm 25, que têm 30 anos, que têm 40 anos. A Surite Mesaque já vai para 49 anos de casado. Por que um casal continua casado há 49 anos? Por causa da bênção de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? É uma bênção de Deus. Duas pessoas completamente diferentes, famílias diferentes, passam pelas mesmas lutas que nós. Eu costumo dizer aqui, hoje eu conversei com o Santo sobre isso. O pastor é casado, né, 16 anos com a pastora, mas nós não temos um casamento perfeito, uma família perfeita. Jamais queremos mostrar para vocês aqui, gente, nosso casamento é lindo, perfeito, maravilhoso, cheiroso. Porque se a gente passar essa imagem, não é?
quem está nos ouvindo vai pensar, meu Deus, acho que eu nunca vou atingir isso. Será que eu vou conseguir? Não é? Parece algo tão distante. Irmãos, estamos no mesmo barco, mas nós temos o mesmo Senhor que nos abençoou. Um dia eu estava com a minha esposa diante do altar, diante de um pastor, de um celebrante, e ele estava nos abençoando. Eu creio na bênção de Deus na minha família, na minha casa. Vamos passar por lutas, vamos enfrentar o que for, mas vamos permanecer firmes, irmãos, que a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus é que faz a diferença. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe, eu falei com um casal há pouco tempo. Sabe, o que conta num casamento não é quantas vezes vocês caíram, quantas vezes vocês tiveram problemas e quase se separaram. O que conta é quantas vezes vocês levantaram, quantas vezes vocês aprenderam com os erros, com as falhas. Então não fiquem tristes porque enfrentaram crises. Vocês levantaram, aprenderam, cresceram com isso. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Mas a cada crise há um crescimento, porque não há crescimento sem crise. Amém? Mas nós temos a bênção de Deus. Quem quer desfrutar dessa bênção a cada dia? Eu quero desfrutar, você também? Você pode desfrutar. O mundo não conhece isso, mas nós temos o privilégio e nós conhecemos. Eu quero falar sobre 3 princípios. Quantos princípios? 3 princípios. Para nós desfrutarmos da bênção de Deus. Primeiro lugar, uma família abençoada é uma família que guarda os mandamentos do Senhor. Digo, uma família abençoada é uma família que guarda os mandamentos de Deus. A palavra de Deus é o manual técnico da família. Deus criou a família, Deus instituiu a família. Aqui tem o manual do projetista. Deus projetou a família. Não há nenhum registro na história humana que algum rei de alguma época inventou a família. Não, o único registro é a Bíblia Sagrada, que diz que o Criador instituiu a família. E Ele deu um projeto, Ele deu o manual, está aqui. E a palavra diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é abençoado, segundo o Salmo 128. Porque ele observa os mandamentos do Senhor. O homem que guarda os mandamentos do Senhor, a sua mulher será como uma videira frutífera ao redor da sua casa, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128 mesmo diz que o homem que guarda os mandamentos do Senhor, ele é abençoado em tudo que ele faz. Amém, meus irmãos? O primeiro lugar que sofre quando os mandamentos são quebrados é a família. Por que a sociedade está do jeito que está? Por que o mundo está do jeito que está? Porque eles quebraram os mandamentos de Deus, desobedeceram os princípios de Deus. Toda a violência que vemos no mundo, mortes, tragédias, homossexualismo, prostituição, divórcio, é reflexo de quê? Do descaso com a palavra de Deus. Porque rejeitaram os mandamentos de Deus. E o lugar que mais sofre é a família. Mas nós temos a palavra de Deus. A igreja é a guardiã da moral, dos bons costumes, dos princípios basilares de uma família. A igreja é a última barreira a ser vencida. A família era guardada por outras barreiras: escola, cultura, faculdades. Todas essas barreiras já caíram, porque em todas essas instâncias a família, célula materna da sociedade, foi desconstruída na cabeça das crianças, na cabeça dos jovens. É normal separação, é normal divórcio, é normal a criança ter 2 mães, é normal a criança ter 2 pais, é normal lá fora filhos poderem se relacionar intimamente com seus namorados e ter um quarto dentro de casa para a filha não precisar ir para o hotel. Isso lá fora é normal, ensinado pela cultura, que já faz o seu desserviço à família. Mas a igreja
é a única e a última barreira a ser vencida. Nós vamos guardar a família de Deus, nós vamos guardar as famílias do Senhor, nós vamos guardar os mandamentos do Senhor, nós vamos guardar os princípios do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então uma família abençoada é uma família que guarda os mandamentos de Deus. Se a sua família guardar os princípios, se a minha e a sua família guardar os princípios dos mandamentos, nada vai nos derrubar. A palavra diz: bem-aventurado é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Vêm os rios, as chuvas e os ventos, mas ela permanece firme. Não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói uma casa pelo fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus. Há fundamentos, há princípios claros, irmãos. Quando um casal quebra esses princípios, quando pais quebram esses princípios, a casa sofre, a família sofre. E há princípios claros na palavra de Deus para o esposo, para a esposa. Há princípios claros na palavra de Deus para os pais. Há princípios claros para os filhos. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também quem, meus irmãos? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é um mandamento, é um princípio. Olha como nós, maridos, temos que amar nossas mulheres, a ponto de dar a nossa própria vida. A Bíblia não exige isso das mulheres, que nos amem com a sua própria vida. Mas a Bíblia exige isso dos homens. Se tiver que morrer pela minha esposa, eu vou morrer, porque Cristo morreu pela igreja. Amém, meus irmãos? Então é um mandamento claro. Olha o que a palavra diz para as mulheres, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Então, qual é o mandamento para a esposa? Respeitar o marido. Amém? O marido deve amar e a mulher deve respeitar, se sujeitar ao marido, submeter ao marido. Não é uma sujeição cega, porque a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. O homem conquista o respeito da sua esposa quando ele a ama. Amém? E a mulher respeita o seu esposo quando ela sabe que é amada. E o homem, é um ciclo, e o homem ama a sua esposa quando ele é respeitado. Agora, como que um homem, um marido, vai amar a esposa se a esposa grita, xinga, bate, desrespeita na frente dos amigos, desrespeita na frente dos familiares? Que amor que um homem vai conseguir dar? Não é verdade? Como que a mulher também vai respeitar o seu esposo se o homem é grosso, duro, rude, não demonstra carinho, não demonstra amor? E é o que as mulheres mais reclamam e o que os homens mais reclamam. As mulheres falam: ele não me ama, não diz que me ama. E ele fala: ela não me respeita. É verdade ou não é? Palavra de Deus. Falta o respeito, falta o amor, o casamento enfraquece. Verdade ou não é, meus irmãos? Há mandamentos claros para os pais. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 6. Educa, ensina a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará? Qual é o dever dos pais? Ensinar as crianças no caminho e não o caminho. O no caminho é uma preposição em com o artigo definido o. Ou seja, eu faço com. Eu ensino a fazer. Eu caminho junto. Eu vou para a igreja, mas levo junto, não deixo o filho em casa. Eu não mostro o caminho, mando o filho ir e fico em casa. É o pai e a mãe pegando na mão do filho e levando no caminho para a igreja de Deus, para a casa do Senhor. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tudo que a criança aprende quando pequeno, ela não esquece. Esporte, lazer, esporte, cultura, arte, língua estrangeira, porque a idade ideal é quando é pequeno. Olha como é que a palavra de Deus é sábia. E nós precisamos, irmãos, presta atenção. As nossas crianças, existe todo um sistema mundano, maligno, para desconstruir Deus na cabeça delas, no coração delas. Já começa desde cedo, na infância, no primário, no fundamental, onde a escola precisa e deve ensinar acerca do evolucionismo, né? Que o homem não veio de Deus, o homem veio do macaco.
Foi a evolução das espécies, né? A escola tem que ensinar e ensina. Está lá em biologia, eu aprendi isso quando eu era pequeno. Mas está errado? Não está errado, a gente tem que aprender. O problema é que por trás dessa cultura, e a gente não quer ser politicamente correto para não falar nisso, porque é uma verdade, existe uma segunda intenção de desconstruir Deus no coração, desconstruir a família, por exemplo. Aí cresce para o ensino médio, aprende a filosofia. Eu estudei seminário, fiz teologia, aprendi filosofia, estudei vários filósofos. Então não é errado você estudar, mas há intenções por trás para desconstruir a ideia de Deus. Aí quando chega no ensino superior, a base já está construída, aí vai ensinar o que para o jovem que faz história, qualquer tipo de cadeira acadêmica? Sociologia. Vai aprender sobre os fundamentos do marxismo, os fundamentos de Karl Weber, do Marx. Eu estudei um filósofo chamado Ludwig Feuerbach. Eu tive que fazer matéria sobre ele. E sabe qual é a tese dele? A tese é: não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Só isso. Deus não existe. Deus é uma criação das frustrações humanas, onde ele projeta numa figura imaginária um ideal de perfeição que ele não tem, mas está repreendido em nome de Jesus, porque a minha Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e tudo que existe veio pelo poder da palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que em breve Jesus voltará e nós vamos morar com Ele no céu. Esse mundo passará, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Nós vamos ensinar isso para as nossas crianças. Há mandamentos claros, há fundamentos claros da parte de Deus. Nossas crianças sabem o plano de salvação. Você conhece o plano de salvação? Tem pai aqui que não sabe. Qual o plano de salvação? Como é que fala o plano da salvação? Você sabe, pai? Você sabe? Ó, filho da... Fala o plano da salvação para o tio pastor. Muito bem, é isso aí, tá vendo? Jesus já sabe. Não é? Mas qual é o plano de salvação? Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo e estou salvo. Aleluia. Nossas crianças sabem isso. Tem pai que nem sabe, pede seu filho que ele vai te ensinar. Amém? Há mandamentos claros da palavra. E quem é que vai ensinar isso pra gente? É na padaria da esquina? É na reunião do condomínio? É lá vendo futebol com os amigos do futebol? É na igreja, gente. É na casa de Deus. É aqui, ó, que tem a palavra de Cristo. Amém? Mas há mandamentos claros para os filhos também. Tem filhos aqui ou não? Filhos aqui? Olha lá, quantos filhos? Eu também sou filho. Efésios capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Duas coisas: quer ser próspero em tudo que você fizer, quer ser bem sucedido, honra papai e mamãe. Obedece papai e mamãe. Quer viver muitos dias na face da terra? Honra seu pai e sua mãe. Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas tem filhos que obedecem mais o colega da escola do que o papai e a mamãe. Tem filhos que seguem mais o influencer do YouTube do que o papai e a mamãe. Não é, meus irmãos? Então nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Digo, uma família abençoada é uma família que guarda os mandamentos de Deus, os princípios da palavra. Segundo lugar, uma família abençoada é uma família que se comunica dentro da bênção. Digo, uma família abençoada é uma família que se comunica dentro da bênção. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Depois de Deus abençoar, o que ele fez? Ele disse. Quando nós falamos, nós abençoamos. Amém? O ato de falar, o ato de declarar, o ato de liberar uma palavra, abençoa. Deus abençoou e disse. Muitos problemas são agravados no relacionamento,
são agravados no casamento e entre pais e filhos por falta de diálogo, por falta de comunicação. As pessoas não sabem mais conversar, sabia disso não? As pessoas não sabem mais sentar um com o outro e falar: oi pai, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem? Filho, tá tudo bem? Esposo, vamos conversar? Não, as pessoas entram e saem numa velocidade incrível. A mãe bota o prato na mesa para o filho comer e, bom, valeu, já está embora, acabou. Ou quando sentam à mesa da sala para comer, cada um já está com o celular ligado. Antigamente as pessoas sentavam à mesa para conversar, para dialogar. Hoje não há mais diálogo. Hoje não há mais conversa. As pessoas não se relacionam dentro de casa, elas convivem. O que é convivência? É onde pessoas moram num ambiente onde há palavras necessárias. Bom dia, boa tarde, boa noite, e olhe lá. Não é verdade? E olhe lá. As pessoas passam a maior parte do tempo caladas e mudas do que conversando. Filhos, experimentem procurar o papai e a mamãe de vocês e sentar com eles e falar: mãe, está tudo bem. Mas as pessoas se acostumaram tanto a não conversar que não se preocupam mais com isso. Os esposos e as esposas também são dois estranhos dentro de casa. Cada um vira para um lado, vira para o outro, pega um celular, vai resolver, não sei o quê. Daqui a pouco não conversam mais, por falta de comunicação. Quantos compreendem, irmãos? E quando não é a falta da comunicação, é a comunicação errada. Porque já desaprenderam a falar. Estamos tão desconectados uns dos outros, e conectados tanto na internet, e desconectados uns dos outros, que quando fala, às vezes dá faísca, da briga, da confusão. Ou seja, o lar se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Mas a palavra fala, irmãos, como é importante nós usarmos a nossa língua e a nossa boca para abençoar a nossa casa. Amém? Então vamos ler alguns textos curiosos que nos trazem a esse nível de atenção acerca da maneira como nós nos comunicamos dentro da nossa casa. Posso ouvir um amém, irmãos? Olha o que diz a palavra em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. O que a palavra está dizendo? Que as palavras são sementes. A língua é uma semeadura. Tudo que nós falamos, vamos colher. Coisas boas ou coisas ruins. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A nossa palavra pode matar ou pode fazer viver. Ela vai trazer frutos. Então cuidado com o que nós falamos. Tiago 3,5, olha lá. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quer dizer, um pequeno membro, mas pode incendiar uma floresta. Efésios 4:31. Toda amargura, ira, cólera, olha aí, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Em muitos lares o que tem é o quê? Amargura, ira, cólera e gritaria. Provérbios 17:14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Ou seja, assim como o abrir de uma represa é o iniciar de uma contenda. Em outras versões diz assim: desista, pois, antes que haja rixas. Porque depois que começa a briga, começa a confusão, não volta mais. É difícil. É igual um rio que vai com velocidade, não é? Provérbios 15:1. Olha o que diz, eu gosto muito desse versículo. A resposta branda desvia o furor. Ou seja, veio a confusão, veio a gritaria, veio a briga, a discussão. O que vai acalmar aquela confusão? Palavras brandas, palavras doces, palavras calmas. Amém, meus irmãos? Está na palavra de Deus. Mas a palavra dura, o que ela faz? Suscita a ira.
A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Amém, meus irmãos? Então veja, a palavra branda. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando é que nós damos lugar ao diabo? Quando não vigiamos as nossas palavras, não é? Tiago 1:19. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem pessoas que não sabem ouvir, sabia não? Ela só fala. Não consegue parar para ouvir o outro. A gente tem quantos ouvidos? Quantas bocas? Um. Então, se eu tenho 2 ouvidos e uma boca, a matemática é simples. Eu tenho que ouvir mais e falar menos. Mas tem pessoas que não sabem ouvir. É igual aquele menino que estava lá comendo com o pai, a mãe, a avó, o vô. E o menino queria falar, pai. Ele, para, menino, o que você quer falar? Não, pai, quero falar. Não quero ouvir agora não. Pai, não quero. Ele sei que foi uma briga. O pai não queria deixar o menino falar. Quando finalmente o pai deixou, ele falou, pai, agora é tarde. A vovó acabou de comer a lagarta que estava no alface da salada. Quer dizer, ele estava vendo a vovó comendo lagarta do alface e o pai não estava deixando o menino falar. Por quê? Só quer falar e não quer ouvir. Não é verdade? Então, temos que estar prontos para ouvir. Provérbios 18:13 diz, olha, o que responde antes de ouvir, comete a estultícia, que é para a vergonha sua. Quer dizer, a pessoa já quer chegar a uma conclusão sem ouvir a história toda. Não é? Quer chegar a uma decisão sem ouvir todos os lados da história. Toda história sempre tem 2 lados, não é? Como diz o ditado. Então, temos que parar para ouvir com atenção. E finalmente, Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então veja, nós temos que guardar a nossa boca para conservar a nossa alma. Amém? Então, uma família abençoada é uma família que se comunica e sabe se comunicar e sabe dialogar. Eu tenho falado com os casais aqui nesses dias como é importante um casal parar para orar. Como é importante o casal orar juntos. Porque quando os 2 estão orando, um começa a orar e o outro está dizendo amém. E os 2 estão falando com quem? Papai do céu. Aí um está lá, Senhor abençoa, Senhor é isso, e o outro está dizendo amém, amém. Então veja, um está falando e o outro está ouvindo. Eu dei uma dica para os casais aqui, né, para orar 20 minutos todos os dias, pelo menos. Você vai lá no grupo, Marcelo? Eu botei lá, coloca o cronômetro regressivo em 10 minutos. Aí um ora e o outro fica dizendo amém. Quando despertar para os 10 minutos e acabar, o outro começa, mais 10 minutos, o outro diz amém. Então um para ouvir o outro, os 2 falam com Deus e aquilo facilita a comunicação. Vamos compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém? Então nós temos trabalhado isso com os casais nesses dias, não é? Então temos que aprender a nos comunicar. Amém? Então, em primeiro lugar, uma família abençoada é uma família que guarda os mandamentos do Senhor. Segundo, é uma família que se comunica dentro dessa bênção. Em último lugar, uma família abençoada é uma família que compartilha esta bênção. Diga, uma família abençoada é uma família que compartilha a bênção. Porque veja bem, a família é bênção de Deus, amém? Mas nós temos que aprender a compartilhar desta bênção. Esse tópico foi inspirado na leitura de um livro que eu li há 18 anos atrás, chamado A Bênção. O autor é o Gary Smalley e o John Trent. Tem na internet, você pode pesquisar. O autor desse livro, ele fez uma pesquisa com as famílias hebreias, dos judeus. Como que eles compartilhavam a bênção na família. É muito interessante esse livro. Livro grosso, mas vale a pena você ler. Já vou falar nessa expressão que muito não se ouve. Ultimamente as pessoas falam um pouco, a gente tem observado isso. Quando o filho chega para o pai e para a mãe e fala assim, bênção pai, bênção mãe. Quem é dessa época? Amém? Os filhos de hoje perderam isso. E a bênção não era só para o pai e para a mãe, não, era para o vô e para a avó também. Bênção vô,
Bênção, vó. Não é assim? Filhinho faz também? Eu faço até hoje também. E qual é a resposta do papai, da mamãe, do vovô e da vovó? Deus abençoe, minha filha. Os pais têm que ensinar os filhos a pedir bênção aos avós, né? E ensinar os filhos a pedir bênção aos pais. Mas você sabe que hoje isso é raro? Por incrível que pareça, se o seu filho não te pede bênção, você tem que ensinar ele a pedir bênção. Amém? Tem que ensinar. Ensina inclusive a pedir bênção a vovô e vovó. Porque, gente, bênção nunca é demais, é verdade ou não é? A bênção de Deus salva, cura, liberta, restaura, perdoa. A bênção de Deus transforma, traz paz, traz alegria, prospera, abre caminhos. Então, quanto mais bênção for liberado, melhor. Amém? Mas, lá nos Hebreus, em Israel, os judeus têm essa prática até hoje. Mas só que a prática da bênção não é só verbalizada, não é só pedir bênção. Eles tinham 4 elementos da bênção. Quantos elementos? O que para nós é algo corriqueiro, comum, bênção pai, para eles era um ritual. E nós vemos isso em Gênesis 49. Olha que coisa interessante, e que nós podemos trazer para o nosso dia. Gênesis 49, versículo 1, diz assim: depois chamou Jacó aos seus filhos. Jacó tinha quantos filhos? 12. Ele disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Aí ele começa falando de Rúben. Eu só vou ler esse, não vou ler os outros 11. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Veja, presta atenção à cena, gente. Presta atenção. Um pai chega para o filho. Vem, Zé, você vai ser meu filho aqui. Parece comigo pra caramba, tem até bigode ou barba, cavanhaque. Jacó chega para Rúben, né? Vem aqui, por favor, para eu ler que eu não gravei. Ó, Rúben, tu és o meu primogênito. Tu és a minha força, as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Era assim que era feito. Mas não era só assim, Deus abençoe, não. O pai chamava o filho, olhava bem nos olhos dele e falava: Zé Carlos, tu és o filho amado, você nasceu com propósito, você não é obra do acaso, eu gerei você com muita alegria. Você nasceu para ser um vencedor. Todas as portas estarão abertas para você. Por onde você andar, meu filho, você será exitoso em tudo. Você vai assumir os melhores lugares nas empresas que você trabalhar. O céu é o limite para você. Tá bom, meu filho? Ele beijava. Era assim que era feito a bênção. Era assim. Quando Isaac chama Esaú e Jacó para dar a bênção, o que Jacó faz? Se veste de Esaú. Aí Isaac chega e coloca a mão. Isaac já estava com os olhos, né, estava ruim das vistas. Ele apalpa. E ele fala assim: a voz é de Jacó, mas a textura da pele, os pelos, são de Esaú. Porque era hábito na época os pais tocarem nos filhos e abençoarem. Obrigado, meu filho, você é lindo. Sabe por quê, irmãos? Por que eu fiz essa encenação com você? Para mostrar para você que a bênção do Antigo Testamento, um desses elementos era o toque, era o carinho, sabe? Era aquela mão no cabelo, no rosto. Filho, deixa eu tocar em você, deixa eu abençoar você. Isso marcou nesse livro que eu li. É o chamado toque significativo. Aí eu pergunto, gente, será que nós temos isso nas nossas famílias? Será que tem essa demonstração de carinho, de amor? Do pai chegar para filho, a mãe chegar para o filho: filha, senta aqui com o papai, deixa eu fazer carinho em você.
Deixa eu abençoar você. Você está tão bonito, você está tão bonito. Irmãos, esse gesto, essa atitude transforma, cura. Esposos e esposas, quando fazem carinho um no outro, toque um no outro. Tem esposa que às vezes vai fazendo carinho no marido, o marido faz até assim, até estranha. O que é isso? O que eu tô fazendo? Fica até sem jeito, fica até sem graça. Tem marido quando vai tocar na esposa fazer o carinho, ela fala: o que você quer? Até acha estranho, parece que está querendo outra coisa, não é? Mas isso para mostrar para você, irmão, vamos restaurar o carinho entre nós, toque entre nós. Muitas meninas estão procurando meninos na rua porque não tem esse carinho em casa. Isso é carência afetiva. Acredita nisso? O toque cura, irmãos. Jesus, quando curava os leprosos, ele tocava nos leprosos. As pessoas fugiam dos leprosos, mas Jesus tocava. O toque cura. Fizeram uma pesquisa, bebês recém-nascidos, e um grupo de bebês todo dia recebia carinho das enfermeiras. Esses que recebiam carinho tinham recuperação mais rápido. Percebe? Você sabia que o judeu não corrige os filhos com a mão? Eles não usam a mão para bater. Sabia disso? Na criança? Eles corrigem com vara, porque mãos foram feitas para abençoar. A mão transmite um sentimento. Quando a gente está com raiva, a gente fecha a mão. Quando a gente quer demonstrar carinho, afeto e amor para alguém, a gente faz algo manual com carinho, uma comida, uma roupa, um crochê, e aquilo tem um significado muito grande. Então, papai e mamãe, evite, não faça isso. Use um chinelinho, ameaça com chinelo, uma vara, mas a minha mãe tinha uma vara, meu irmão, desse tamanho. Ficava em cima da geladeira. Apanhava muito com aquela vara. Muita coisa. E eu e minha irmã ficava sempre traçando um plano. Quando não era vara, era correia, era o cinto. É sério. A gente estava traçando um plano de como quebrar a vara, como sumir com a vara. Mas de coração, minha mãe até hoje faz carinho em mim. Quem já viu ela fazendo carinho em mim aqui? Até hoje, eu chego assim, ela fala: oi, meu filho. Mas é um raciocínio lógico. Quando ela vem com a mão para cima de mim, eu já sei que vem carinho. Não criou memória de agressão. Não criou memória no meu subconsciente de coisa ruim. Eu tinha raiva da vara, eu não tinha raiva dela. Irmão, graças a Deus por aquelas varadas. Eu merecia, eu não era mole não. Eu era terrível. Meu pai é o legislativo, minha mãe era o executivo. Ele legislava, dizia as regras e minha mãe descia o sarro. Meu pai não era de bater. Eu corri em volta da piscina. Quanto mais tu correr, mais tu vai apanhar, esse cachorro. Eu ficava correndo em volta da piscina. Né? Mas vocês estão conseguindo perceber a importância de fazer carinho, a importância de tocar, a importância de abençoar com as mãos? Faça isso. Você está perto da sua filha agora, do seu filho? Faz um carinho nela aí, faz um carinho, dá um beijo, pode fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você sabe, tem pais que gostam de bater nas mãos, nas filhas com a mão assim, abre a mão, plec, não é assim? Quem conhece pai assim? Tem uma história verídica de um pai, não sei se vocês lembram disso. A criança parece que arranhou a pintura do carro do pai. Não sei quem lembra dessa história. Tu lembra disso, Patrick? Isso, Patrick, boa. É boa, mas é triste. Mas boa a lembrança para o momento. Triste a lembrança, sim. Eu sei que a criança arranhou a pintura do pai. E o pai, para corrigir a filha, bateu aqui na mão da criança. Fez assim, plaque. Pegou uma veia importante. Necrosou a mão da criança. Teve que amputar a mão da criança. Não foi, Patrick, isso? Foi as duas ou foi uma?
O pai se matou, não é isso? Foi. Por que acontece? O pai, no momento de raiva, de ira, agrediu o filho onde não poderia. E me parece que um trecho não sei, cada um às vezes inventa uma coisa, mas o fato foi verídico. O pai falou assim: papai, eu não vou fazer mais isso não. Minha mão vai crescer. Você imagina, gente. Então assim, criança tira a gente do sério às vezes. Dá vontade da gente, né? Carol. Mas assim, gente, que a nossa mão seja sempre para abraçar, para acariciar, para abençoar. Amém? Então, compartilhar da bênção é isso. Eu poderia falar de outros 3 elementos, mas eu não vou deter aqui. Mas um outro elemento para terminar: eles sempre visualizavam o futuro para o filho, profetizavam, sabe, coisas boas. Rubem, você será isso. José, você é isso. O outro, depois você lê Gênesis 49, porque ele fala de todas as bênçãos para os 12 filhos. Muito interessante isso, sabe? Então nós temos que aprender a projetar os nossos filhos, profetizar coisas boas. O mundo só valoriza quem vence, gente. O mundo só valoriza quem está bem empregado, quem está ganhando bem, quem passa na prova do militarismo, quem passa numa boa faculdade, quem é promovido na empresa. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas nós não somos assim. Nós amamos nossos filhos incondicionalmente, passando na prova ou não passando na prova, sendo bem sucedido ou não sendo bem sucedido. Isso não importa. O que importa é o que nós profetizamos na vida dele. Filho, você não conseguiu agora, mas você vai conseguir depois. Eu tenho vários episódios do meu pai comigo, sabe? Eu poderia falar vários aqui. Mas quando um pai afirma no filho que ele é capaz, que ele pode, o filho cresce bem, ele cresce cheio de disposição, ele acredita em tudo. O filho, ele não pensa que vai dar errado, porque ele ouviu do pai: isso aí, filho, você vai conseguir, vamos lá. Agora, quando o filho cresce sem essa palavra de afirmação do pai, de validação, o filho cresce com medo de passar numa entrevista de emprego. Não é assim ou não é? Cresce com medo de começar um projeto. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu acho que não vai dar, porque não tem memória de autoafirmação, não tem memória de validação. Entende? Mas ainda que o seu pai tenha se esquecido de você, a sua mãe tenha se esquecido de você, você tem um Deus no céu que tem o seu nome escrito na palma das mãos dele. E você vai conseguir. Amém? Lembra da história do Thomas Edison? Quem lembra da história do Thomas Edison? Conhece essa, Patrick? Thomas Edison foi um grande inventor. Ele inventou a lâmpada elétrica, não é? A luz elétrica. E assim, a partir daquele invento, tudo que você vê hoje de som, microfone, caixa de som, amplificador, telefone foi outro, né? Foi o outro lá. Mas a parte elétrica é o Thomas Edison. Amém? Quando o Thomas era criança, ele voltou para casa com um bilhete. Quem conhece a história? Levanta a mão, só para eu saber. Poucos conhecem, né? Ele voltou para casa com um bilhete e a professora dizendo assim: mamãe, seu filho tem problema de déficit de atenção. Essa escola não é própria para ele. Ele tem que ser matriculado numa escola especial porque ele não consegue aprender. A mãe pegou aquilo ali. O que ela fez? Ela assumiu para ela aquela responsabilidade. Ela não falou para o filho o que estava escrito na carta. E ela falou assim: eu vou ser sua professora a partir de hoje. Ensinou ele. Está registrado na história. E o homem se tornou um grande inventor. Um dia, aquele menino perguntou para a mãe: o que estava escrito na carta? O que ela respondeu? Filho, sabe o que estava escrito na carta? É que você é muito inteligente. E essa escola não é para você. Você é muito mais inteligente que todos que estavam ali. E aí aquele filho olhou aquilo ali e falou: puxa, mas eu sou tão inteligente assim. Você é inteligente. Sabe, ela não falou o que estava escrito na carta. Então nós pais temos essa responsabilidade de incentivar, apoiar, patrocinar emocionalmente nossos filhos. Isso é chamado patrocínio emocional. Mostrar para eles que eles podem, que eles são capazes, que nós o amamos independente das conquistas dele, independente das derrotas deles, nós vamos estar sempre perto deles. Isso é a bênção na família. Assim também deve ser o esposo, a esposa. Assim também deve ser os filhos para com os pais. Amém, meus irmãos? E assim termina a pregação de hoje para vocês. Deus abençoe. Que tenham todos uma família abençoada. E que possamos todos juntos desfrutar da bênção
de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.